pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 102 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e sequiosos 1210 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Desafio lançado e aceito. Brasileiro aqui. Vamos jogar contra o Aguiar? Águia. Águia 0, tá bom. Antônio Melo, o nome da fera. Vamos lá. Cavalo F3, ataquei o peão. Cavalo C6. E teremos abertura escocesa. Mais uma vez. A gente tem visto muito a troca em D4, né? Esse lance tudo bem, cavalo por D4. E agora cavalo por D4 é o lance que não é bom, mas tem sido muito realizado pelos adversários. Cavalo F6 é o lance correto. Mais correto, né? Bispo C5 é possível também. Dama F6. Cavalo E5, pior que já jogaram esse lance. Isso é um lance difícil de entender. Vai me jogar esse lance. Ou nesse ou no próximo lance. Eu vou fazer F4. Eu tô atacando o cavalo dele. Se dama H4 eu tenho G3 cheque. Ele vai ter que voltar o cavalo para uma casa mais passiva. E eu consegui expandir com F4, que é um lance bem legal. Né? Um lance um pouco estranho, o cavalo E5. Ok, cavalo G6. Vou fazer cavalo C3. Desenvolvendo uma pedra. Meu queridíssimo cavalo de B1 foi para cá. E eu posso jogar bispo C4 agora também. Ou bispo D3, não sei. Acho que ele vai jogar um bispo C5, talvez. Claro que como eu joguei F4, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essa diagonal, né? Vai ficar um pouco mais frágil aqui a situação do meu rei. Mas tá tranquilo, por enquanto. Vou fazer bispo C4. Não me incomoda essa captura, tá? Porque eu vou ter um controle muito bom do centro. E aí você vai dizer, pô, Cricoro, como que eu devo avaliar se eu posso dobrar os peões ou não? Aí vai muito de cada posição, né? De uma para outra. Muda bastante de uma para outra. Mas aqui eu tenho uma iniciativa muito clara, né? Porque eu tenho o potencial de jogar um F5, E5 um dia, eu tenho avanços. Tem muita coisa acontecendo do outro lado. Ou seja, na lado do rei e no centro. Então, não tem que me preocupar com a estrutura na lado da dama aqui. Eu poderia até evitar essa dobrada de peões, mas seria muito passivo. Né? Se eu jogasse um lance tipo bispo D2 ou tirasse a dama primeiro, né? Jogou D6. E eu acho que eu posso acelerar o ataque aqui com o lance rock mesmo. Sabemos muito bem, né, da importância de colocar o rei em segurança. Mas espero que ficou aceitável para ele, hein? Cavalo F6 agora. Ficou aceitável. Porque o lance crítico que eu teria que fazer seria E5, mas não parece bom. Talvez eu perdi a chance de cavalo F5, mas não sei se era bom também. Para cutucar em G7, provocar a troca em F5. Pois é, acho que ele ficou bem aqui. Alguma coisa. Assim, eu prefiro minha posição ainda. Mas alguma coisa eu deixei passar, eu acho. Eu acho que eu vou ter que fazer bispo D3 aqui, que nem parece um lance muito feliz, né? Porque torre 1 eu quero deixar minha torre aqui. Eu vou jogar bispo D3. Eu vou tentar trazer minhas peças assim. Fazer um ataque mais lento. Outra ideia legal, eu posso jogar C4 um dia e posicionar meu bispo em B2, né? Porque olha só, eu tenho esse bispo que você não tem, né? Que você trocou o bispo. Ele vai fazer o roque. Ele fez o cavalo E5 que não foi bom, depois ele jogou bem aqui, tá tirando as peças. Para mim o branco tá melhor ainda, mas é uma posição interessante. E esse não tem cara boa, C5. Não tem cara boa esse lance. Eu tenho um golpe, mas acho que não funciona. Cheque, bispo D7, cheque, bispo D7, cavalo F5 para ter um cavalo D6. Acho que eu vou jogar cavalo F5 direto, hein? Acho que tá bom, cavalo F5 direto. Eu fico de olho aqui. Ele tomou imediatamente, sem pensar. Eu vou tomar e agora ele vai ter problemas para fazer o rock, né? A estrutura dele tá boa em alguns pontos, porque eu tô com muitos peões dobrados agora.
Não que seja o problema isso, tá? Na verdade, até vou retirar o que eu falei. Eu perdi um pouco do controle do centro, na verdade, né? Esse peão dobrado aqui não é problema. Eu vou jogar C4 e bispo B2, provavelmente. Mas aqui, quando eu tomo o peão aqui, eu deixo de tomar em D5. Eu deixo de controlar a casa de D5. Cheque é uma opção para tirar o roque dele, mas eu nem sei se vale a pena perder tantos tempos, né? Porque cheque, cavalo C6 eu dou cheque e aí F8. Eu vou jogar C4 aqui e bispo B2. Eu quero fazer bispo B2 e depois G4, G5. Porque o cavalo dele tá em F6, tá estável, mas se chegar esse avanço aí, ele vai ficar mal. Se chegar de uma maneira boa, né? E bispo B2 eu tô com a ideia de tomar em F6 daqui a pouco. Ou talvez agora já. Um jogo interessante, mas de novo o branco tem que estar bem aqui. Esse é um lance legal da uma D7. Eu acho que eu vou jogar bispo B2 sacrificando o peão. Porque G4 tem um problema. Deve ser bom, na verdade, mas ele não rocou ainda. Então não sei se ele pode rocar grande, talvez, né? G4, rocão, G5, cavalo E8. Parece bom G4 de toda forma, né? Outra opção é bispo B2, cavalo por F5. E eu tenho muitos lances legais, né? Dama E2, posso tomar em F6, tem torre 1 cheque também como opção. Bispo B2, cavalo F5. Bispo por F6, G por F6. Dama H5, talvez, né? Cavalo E7, torre de A1, rocão. E aí dama F7. É. G4 tem o seu charme, bispo B2 também. Eu sinto que bispo B2 é melhor, mas o G4 acho que coloca mais problemas. Vamos jogar G4 aqui. É um lance delicado, porque ele não rocou ainda. Eu já estou rocado, meu rei está bem exposto aqui. E eu comprometo o meu rei para sempre agora, né? Por outro lado, eu limito o cavalo dele em E7, né? O G5 é praticamente uma ideia vencedora aqui, o cavalo está sem casa. E eu tô trazendo minhas peças de maneira bem harmônica, né? Bispo B2, dama F3, torre 1. Minha posição tá fazendo sentido agora. Dizem os livros, né, que um ataque na ala deve ser respondido por um contra-ataque no centro. Então D5 é um lance que chama atenção aqui. Tem cara boa D5, hein, pra falar a verdade. Se G5 ele pode tomar em C4. Bispo C4 ele troca as damas. Mesmo assim eu tô melhor aí. Cavalo E4, mas aí cheque. Aqui é um mix de muitas considerações e muito cálculo também, porque a posição é muito aberta, né? Quanto mais aberta a posição, mais dinâmica a posição, mais o cálculo, mais importância tem o cálculo, vamos dizer assim, né? Nas suas decisões. Vamos ver como é que ele vai lidar, vamos ver como é que ele vai lidar contra o G4 agora. Gostei aqui do nosso. Agora ele não jogou bem. Mas ele estava gastando um tempo muito legal aqui, né? Tava com 6 minutos. É, mas esse lance não é bom. Porque ele tenta contestar aqui conceitualmente legal. Esse lance é bem interessante de entender. Conceitualmente é um lance legal, é um lance bom no papel. Na prática não é bom. Por quê? Meu rei tá mal colocado, tá exposto, na verdade. Meu rei não tá mal colocado, mas meu rei tá exposto, né? Porque eu avancei o peão de G. E eu comecei a avançar meus peões todos. Então ele quer abrir linhas contra o meu rei. Mas ele tem que tomar muito cuidado porque eu tenho um par de bispos aqui. E a posição tá muito tensa, né? E agora eu jogo esse simplesmente. E vai cair o cavalo, não tem defesa. Porque a torre tá caindo em H8. Então ele desestabiliza. Esse pode ser um capítulo do meu livro, né, no futuro. Né? O perigo de desestabilizar as próprias peças. Esse é um lance bem delicado, porque deixa o cavalo sem sustentação, né? E o cavalo é um alvo. Ou seja, a gente volta naquele assunto. Sempre tenta imaginar qual que é a ideia do seu adversário. Então aqui G4 eu tenho uma ideia muito evidente, né, de fazer G5. Só que eu tenho uma outra ideia que é botar o bispo na grande diagonal. Então, na hora do G6, talvez ele pensou que G5 ele ia responder com cavalo H5. Talvez ele quis criar uma casa segura para o cavalo aqui.
Seria mais um motivo para o G6 ser um lance legal. O problema é que o cavalo fica muito solto aqui. E se ele fizer cavalo G8, que seria a única tentativa, aí eu jogo G5. E aí ele vai perder o cavalo de verdade, porque ele não pode tirar que tá caindo a torre ali no fundo, né? Talvez ele vai tomar. Olha uma linha legal aqui de calcular. G por F5, bispo F6, torre G8, torre 1, torre por G4 cheque, dama G4, F por G4, torre por E7, dama por E7, bispo por E7, rei por E7. E eu lhe pergunto, como é que tá o material no fim dessa variante? Vou jogar. Ah, foi a linha que eu falei, né? Bispo por F6, torre G8, e aí torre 1, torre por G4 cheque, dama por G4, F por G4, torre por E7, dama por E7, bispo por E7, rei por E7, e aí? Como é que tá o material? As brancas têm um bispo a mais nessa variante, né? Porque trocou tudo ali e sobrou esse bispo e essa torre. Jogou rocão, faz sentido, né? Tira o rei aqui da reta, sai dessa cravada, porém, ele entrega aqui mais material com a torre caindo, abandonou aqui já. Beleza. E o rock, por mais que é um lance que entrega a torre, de novo é um lance conceitualmente legal, porque ele quer tirar o rei do ataque, né? O lance falha porque qualquer coisa falha aqui. A poção já tá ruim, na verdade, né? A poção já tá perdida pra ele. Valeu aí pro. Valeu pro Antônio. Opa. Antônio Melo. Águia Zero. Legal a partida. Boa partida. Vamos lá, vamos pra análise. Vamos pra análise. Temos 86,2. Não foi aquela partida incrível, pelo jeito. Ele fez 71,1. Um excelente meu, uma imprecisão minha, 4 imprecisões dele, um erro meu, um erro dele, uma capivarada dele. 1850 projeção de rating, 1200 para ele. Beleza, vamos para análise. Então é 4 E5, cavalo F3, cavalo C6. Temos mais uma das dezenas de aberturas escocesas que eu já joguei nessa temporada. Tem acontecido toda hora, quase, né? Ele tomou. E esse cavalo E5 é um lance esquisito, né? Eu tenho quase certeza que já me jogaram uma vez esse lance aqui na série. Então você deve fazer cavalo F6, como você sabe bem já, ou bispo C5, ou até dama F6, mas eu prefiro bastante cavalo F6 como opção principal aqui para as pretas. E aí tem aquela variante que vocês já conhecem, toma E5, e as pretas devem fazer dama E7 para obrigar o dama E2, e aí vem cavalo D5 e segue o jogo. Então depois de E pro D4, cavalo pro D4, cavalo E5 ele jogou, que é um lance estranho. Porque ele perde um tempo com o cavalo e entra no alvo do peão. Então é difícil de entender esse lance, né? Ele poderia simplesmente desenvolver as peças mesmo sem saber qualquer tipo de teoria, né? Bom, cavalo E5 eu joguei F4, cavalo G6, cavalo C3, bispo B4, cravando aqui. E aqui esse é um momento interessante para perguntar para vocês de novo, né? Se vocês ficariam incomodados com esse peão dobrado. E aqui você não deve se preocupar com isso. Você vai ter um jogo muito bom na lá do rei depois e no centro. A questão é que nessas posições de escocesa, de forma geral, você não deve se preocupar com essa dobrada de peões. Então é um conceito que também está conectado com a abertura. Por exemplo, vamos dizer que como que seria, né? Porque bispo B4 cheque aqui, claro que eu vou jogar C3, né? Eu não vou botar o cavalo em C3. Mas vou pensar numa posição. Bispo C5, por exemplo, bispo E3. Não, mas essa linha também não joga bispo. Não tem muitas variantes que tem o cavalo B4, na verdade. O bispo B4. É porque cavalo F6, a troca em C6 eu recomendo. Mas se jogar cavalo C3, por exemplo, né? Que é uma linha normal também, mas o preto tá legal com o bispo B4, as brancas trocam. E aqui o branco faz bispo D3, tanto que as pretas não tomam aqui em C3. O lance correto é fazer o roque ou fazer o D5 direto, que vai ficar bem parecido. Mas se eu tomar em C3 aqui e fizer o roque,
eu vou ter tentativas muito boas de iniciativa com F4, ou bispo G5 e F4. Às vezes vai rolar um E5 também. Eu tenho um jogo muito forte com esse par de bispos aqui. E eu tenho até a opção de jogar C4 e bispo B2 um dia. Então, quando a gente deve se preocupar com essa dobrada de peões, depende muito de como você vai avaliar a posição, né? Então ele jogou bispo B4, eu joguei bispo C4, que tá bom. Ele tomou em C3, que é uma perda de tempo, ele me ajuda muito também. D6 roque, cavalo F6, e aqui eu não joguei o lance correto. Eu tava pensando em E5. Ah, eu esqueci que eu tenho a cravada aqui, né? Eu nem comentei, na verdade, mas eu tava pensando em coisas como E5 aqui. Porque E5, eu tento questionar o desenvolvimento dele. Se o cavalo sair de mau jeito, tem que ver se eu vou jogar um E6, se eu vou tomar e jogar cheque ou F5, né? Então ele tem que tomar a princípio. Mas aí eu simplesmente tomo e tô ganho, né? Essa era bem fácil, porque se o cavalo sair tá caindo ali. Cavalo D5, dama F3, imagino, né? E cavalo E5 eu jogo, sei lá, torre 1, né? Simples assim. Depois do F4, dama E2. O preto não consegue sustentar aqui, né? Se cavalo G4 eu faço no mínimo bispo F4 ou H3, sei lá. Eu vou acabar ganhando material aqui. E dama D6 eu desenvolvo mais uma peça aqui. E o preto tem que estar morto, né? Completamente. Não, esse era bem fácil, o E5, hein? E aí, esse aqui eu joguei mais ou menos rápido bispo D3, deixo o cara numa posição bem tranquila, bispo D3. Porque a questão aqui é que eu tô jogando totalmente baseado na iniciativa, né? Eu joguei o F4, deixei ele dobrar aqui, mas eu tenho que aproveitar. E ele tá com um desenvolvimento bem precário aqui. Só que eu bati o olho no E5, achei que ele tomava. Então, o que faltou é insistir no lance, que é um lance crítico. Bem crítico, né? O que quer dizer o lance crítico? É o lance que pode decidir o rumo da partida. Vamos dizer, você tem uma ideia crítica. Se essa ideia der certo, você pode ficar ganho. Ela pode dar errado também, a ideia, né? Claro. Mas o E5 aqui é muito tentador, de verdade. Olha só, tem até uma outra ideia aqui que provavelmente não funciona, tá? Mas olha só pra mostrar aqui. Então aqui torre 1, mas até um bispo A3, que eu acho que não funciona, é um lance para levar em conta. Ah, funciona também. Olha que lance legal esse. Esse é até mais bonito que torre 1, né? Torre 1 é muito mais simples. Esse é um lance maneiro, porque ele tá completamente horrível, rei em E8, agora não consegue rocar, né? E se ele tomar, acredito que dama E2 ganhe. É mate isso aqui, quase, né? Rei D7 eu tomo o cavalo. E se bispo E6 eu tomo e acabou a partida, né? Que é mate. Oficialmente é mate, né? Dama E7, dama por E7, checkmate. Então aqui faltou um senso de ataque aqui da minha parte, né? Tinha que ter jogado E5. E aí, você pensou em E5, não? Esse é um lance muito passivo, o bispo D3, né? Ainda tô melhor. Mas o preto já dá uma respirada boa. Ele tinha que fazer o rock aqui. Tentar colocar o rei em segurança, né? Era obrigatório aqui. Ele fez C5. Joguei cavalo F5, que é um lance legal. Toca em G7. Tomou em F5, eu tomei. Cavalo E7. E aqui, gostei bastante do C4, que é um lance que funciona por vários motivos, né? Eu dificulto um pouco o avanço do D5 e preparo o desenvolvimento do bispo em B2. Porque aqui, para onde vai o meu bispo de T1, né? Vou para cá, vou fazer o quê em E3? Vou fazer nada em E3, né? Aqui é questão de localizar a diagonal para o bispo e aqui temos a nossa grandiosa, gigantesca diagonal aqui para colocar o bispo em B2. Ele jogou dama D7 e aqui realmente não foi o melhor G4. Eu falei, né, que o bispo B2 tinha cara melhor, mas o G4 bota mais pressão no adversário. O bispo B2, eu estava tentando avaliar essa posição de cavalo F5. Ah, já perde imediato. Eu não vi como ganhava o branco. Eu achei que tomava, dama H5 tem cara boa, né? Toma, toma. Tem alguma coisa bem decisiva aqui. Será que é dama H5 mesmo? Na tranquilidade? É. Ah, eu posso tomar aqui. Ah, tá caindo em D6. Ah, tá, isso eu não vi. É, isso aqui tem que estar super ganho também, né? É, tem que estar super ganho. A posição que eu falei ali, não sei se vocês lembram, mas dama H5, cavalo E7, eu falei tipo um torre 1, e aí roque grande, dama F7, tem cara que tá ganho pro branco, né? Porque
Eu já recuperei o peão, tô com a estrutura mais ou menos quebrada aqui, mas tá caindo um monte de coisa das pretas também, né? Tá caindo aqui, tem um bispo entrando em F5 às vezes, né? Tem temas de cravadas aqui nessa diagonal também. Mas aqui eu podia simplesmente tomar em F5. E esse é um exemplo legal, né? Esse eu já não acho tão simples de ver. O dama H5 é tranquilo de ver, né? Tanto que eu falei que devia estar com a cara boa. Agora o bispo F5, por quê? Não tô nem dizendo que o bispo é melhor ou pior que o cavalo nessa posição. Mas parece que dá uma aliviada essa troca, né? Conceitualmente falando. Então aqui, o bispo tá nesse momento mais ativo e o cavalo tá numa casa meio solta, né? Então eu vou aproveitar para atacar o cavalo, geralmente, e depois torre 1. Isso, aí a gente entra até num outro assunto, né? Que é a questão do jogo do Blitz comparado com o jogo presencial. Num jogo de Blitz, né, eu já vou explicar o bispo F5, que é um lance bem simples, com um pouco de cálculo. Mas no jogo de Blitz eu não quero tomar esse cavalo, mas nunca. Né? Eu vou jogar sempre dama H5, porque eu ganho tempo no cavalo, trago a torre para E1. Então esse lance aqui, ele batendo ele não parece tão correto o bispo F5. E esse é o perigo da gente jogar muito Blitz. Né? Quem acompanha aqui os vídeos, eu acho que costuma jogar mais rápidas do que Blitz. É minha opinião. Podemos até fazer uma enquete aí. Mas acho que vocês jogam mais rápidas do que Blitz. Mas tem muita gente que joga muito Blitz. Que é uma diversão, beleza, mas o Blitz muitas vezes ele dificulta a sua habilidade, limita um pouco a sua habilidade de calcular com profundidade. E estamos falando de profundidade de dois lances aqui. E no meu instinto da Maga 5 é bem mais natural. Claro que esse lance dá para ser encontrado, mas meu ponto é que se você está buscando uma evolução no xadrez rápido, no xadrez pensado, no xadrez clássico, em competições presenciais, eu acho que você deve jogar Blitz ainda, mas com muito cuidado na quantidade de jogos que você faz por dia. Jogar um pouco de Blitz eu acho que é sempre muito positivo. Um pouco. Para ter um pouco de ritmo, testar um pouco de abertura com um pouco mais de número de partidas, né? As rápidas você não consegue jogar muitas durante o dia, né? Porque toma muito tempo. Então, para testar um pouco de abertura, né? Ficar um pouco mais ligado nos raciocínios mais rápidos, eu acho super ok, super positivo o Blitz, mesmo se você estiver focado numa evolução pensando em xadrez clássico, pensando em competições, pensando em torneios presenciais. Mas você não pode passar desse limite se você quer evoluir, senão vai ter um efeito contrário. Você acaba entrando numa disputa com você mesmo, né, de subir o rating do Blitz ou de Bullet, e isso vai limitar muito a sua evolução. Vai limitar muito. Né? Você vai tá indo para um outro caminho aí. Né? Tem gente que joga um monte de blitz o dia inteiro porque se diverte, é uma diversão e beleza, né? Então depende muito do que você quer. Você quer só se divertir, beleza. Você quer evoluir no blitz, fica no blitz, mas se você quer evoluir em outras partes do jogo, ganhar profundidade, ganhar conhecimento, você tem que jogar partidas com um pouco mais de tempo, né? E a rápidas pro blitz já faz uma grande diferença. Então o bispo F5 é um lance que não é tão intuitivo, pelo menos para mim, né, de imediato não é tão claro. Ele ganha muito rápido isso por F5, porque na hora que eu tomar ele tomar, eu jogo dama D6 e o rei está completamente encaçapado aqui e eu posso fazer o lance pré-move aqui de olho fechado, torre 1 cheque. O rei não tem para onde ir. Eu vou ter que... Nem sei o que faz aqui, eu tenho que botar a dama na frente talvez, né? Aí torre 1 e eu vou dar mate de alguma forma. Ainda tem dama D7, ok, mas aí eu dou cheque, depois eu tomo com cheque, depois eu cravo a dama em E7, ou caio a torre em H8, enfim. Tá caindo tudo aqui. Ou posso tomar em F6 direto também. Enfim, torreão é melhor. Mas então eu tomo em F5 e eu uso aquele conceito que eu digo muito nas situações de fim de jogo, né? Ao invés de dar o cheque no rei, que tem cara boa também, tá? Você cerca o rei. Você corta as casas de escape. Essa dica é muito boa para você atacar o rei adversário. Principalmente nos finais, né? Quando você tá com dama, né? Torre, aí você fica dando cheque, cheque, cheque e não consegue dar mate. Começa a cortar as casas de escape. Quais são as casas de escape do rei? Ele tem 4 casas no momento para escapar. Com esse lance você corta as 4 casas. Né? Esse lance é muito cruel. E você vai dar mate em poucos lances aqui. A barrinha já tá dando 11 pontos de vantagem. Bem legal esse processo aqui do bispo B2. Né? Eu joguei G4. Ele tinha que jogar rocão mesmo. Rocão e segue o jogo. Não tá tão clara a vantagem aqui. E aí ele fez G6, que é um lance perdedor.
bispo B2, e agora o cavalo não tem para onde sair. Ele jogou esse, eu joguei lá. E aí, se ele jogasse torre G8, talvez até G5 seja melhor, que é um lance tão agradável, né? Ele parafusa meu bispo em F6, fecha a coluna também. Mas um lance mais preguiçoso seria a torre 1, que tá super ganho também. Torre G4, dama G4, F por G4, torre por E7, dama E7, bispo E7, rei E7. E eu jogo, por exemplo, lance como rei F2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho dois peões a menos, só que eu tenho um bispo a mais aqui. É um final bem tranquilo de ganhar aqui, mesmo que ele tenha dois peões a mais contra o bispo, né? Claro. Porque tá tudo bloqueado aqui. Ele tem 4 contra 3 aqui, só que os 3 estão bloqueando os 4, né? Eu vou jogar bispo P4, bispo D5, rei G3, torre 1, A4. Eu tenho muitos lances de evolução aqui. E eu vou acabar pegando um desses peões aqui também. O de G, o de H, se ele avançar. Enfim. É uma vitória simples aqui pro branco. Mas aí ele jogou roque grande e abandonou sem esperar a resposta, porque ele se deu conta que a torre estava caindo. É tão forte esse bispo que dá vontade até de jogar um G5, né? E deixar o bispo travado ali. Mas enfim, tomar a torre agora estaria ótimo também. Beleza, chegamos na vitória número 103 e 1218 de rate. Se você gostou da partida, da análise, não esqueça daquele like se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu!